Boa tarde. Então nós vamos à correção da prova da Unicamp, prova de língua portuguesa, literaturas. A Unicamp faz uma prova bem elaborada, abordando os temas do programa oficial de um bom colegial. A primeira questão da Unicamp mostra uma gravura. Nessa gravura está aí, o aluno olhou bem a gravura. Meu papagaio só me faz passar vergonha com seus palavrões. Logicamente, quando alguém pensa em palavrão, pensa em alguma coisa muito forte. E a turma dá risada, é evidente. E aí logo vem os palavrões do papagaio, que na realidade não são palavrões. Ele lá repetiu cocô, xixi, bocó e assim por diante. E aí a Unicamp perguntou para o aluno, no primeiro quadrinho, a menção a palavrões constrói uma expectativa que é quebrada no segundo quadrinho. Mostre como ela é produzida, apontando uma expressão relacionada a palavrões, presente no primeiro quadrinho, que ajuda na construção da expectativa. Então, lembra bem, a expressão é passar vergonha. Supõe-se que com a expressão passar vergonha, que o papagaio vai dizer muitos palavrões, palavras cabeludas. E isso cria uma expectativa de que os palavrões sejam muito grosseiros, torpes, de baixo nível, baixo calão. Essa é a resposta da letra A. Aí na letra B, o que fez? Diz, a Unicamp vai lá e pergunta, no segundo quadrinho, o cômico se constrói justamente pela quebra da expectativa produzida no quadrinho anterior. Entretanto, embora a relação pressuposta do primeiro quadrinho se mantenha, ela possa ser entendida de outro sentido, o que produz o riso. Eu explico o que se mantém e o que é alterado no segundo quadrinho em termos de pressupostos e relações entre as palavras. Veja bem, quando se falou em vergonha, quando se falou na expressão passar vergonha, imagina um palavrão muito forte. E o que aconteceu no segundo quadrinho, não há nada disso. Então quebrou essa expectativa. O que o aluno tinha que escrever? Que o segundo quadrinho mostra palavrões pronunciados pelo papagaio, mas nada chocante, termos comuns, que nada possa causar vergonha. Nesse caso, isso leva o aluno, leva o espectador a uma impressão oposta. Isso causa, portanto, sentido oposto à expectativa gerada no primeiro quadro. Resposta, portanto, simples. A própria imagem da figura nos dá a resposta naturalmente, certo? Portanto, aí está a resposta à questão 1. No 2, o que o candidato observa? Aparece aí uma carta do governador Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, que falava lá, quem se lembra disso, e que ele, no Rio de Janeiro, meninas da Rocinha deveriam ser algumas esterilizadas, deveria até usar o aborto, porque essas meninas produziam bandidos, marginais. E vem uma carta sobre isso. Então, sobre a declaração do governador fluminense, Sérgio Cabral, de que as mães faveladas são uma fábrica de produzir marginais, cabe indagar. Essas mães produzem marginais apenas quando dão à luz ou também quando voltam? Então aí a Unicamp perguntou, há uma forte ironia produzida no texto da carta. Destaca a parte do texto em que se expressa ironia. Veja aí, letra A, o que se responde? Então veja bem, na carta, o que se imagina, na resposta da letra A. Então nós temos a interrogação irônica, onde a crítica relativiza essa última a admitir que as mães deem à luz a bandidos. Parecer aceitar a opinião do governador. Agora onde está a ironia? A ironia consiste em que os políticos que esses marginais elegem são bandidos, entre eles o governador. Portanto, aí está a ironia da carta, né? Depois vem a letra B. Na letra B o que se diz? Nessa ironia, marca uma crítica à declaração do governador do Rio de Janeiro. Entretanto, em função da presença de uma construção sintática, a crítica não incorre em uma oposição, indica a construção sintática que relativiza essa crítica. Justifique. É só lembrar, a interrogação irônica, onde a crítica relativiza essa última ao admitir que as mães deem à luz a bandidos, parecer aceitar a opinião do governador. A ironia consiste em que os políticos que esses marginais elegem são bandidos. Portanto, se o bandido elege o governador, supõe-se naturalmente que o governador também seja bandido tal qual os seus eleitores. Não é? Na questão 3, nós vamos observar que há um enunciado aí. Então veja bem, o enunciado diz o seguinte: finalmente um líder mundial de internet que sabe a diferença entre acabar em pizza e acabar em pizza. Terra, a internet do Brasil e do mundo. Aí veja lá, letra A, propaganda joga com o duplo sentido da expressão acabar em pizza. Qual é o duplo sentido? O que nós sabemos do Brasil? Que acabar em pizza pode ser uma comemoração, um aniversário, como acabar em pizza pode ser, na realidade, alguma coisa que deveria ser séria, mas que acaba, portanto, em cambalacho.
O que o aluno tem que escrever? Em sentido literal, significa confraternização, comemoração, na qual se come uma pizza. Em sentido figurado, significa acabar em acertos, em interesses escusos, conchavos. Basta lembrar do Brasil aí nas famosas CPI, né? Onde aparece que muitos vão ser condenados, no final não dá em nada, esquece e acaba por isso mesmo. Acabar em pizza pode ser não só comemoração, como também pode ser motivos de acabar em nada, motivos de enganação, de desonestidade, de corrupção e assim por diante, certo? Aí vem a letra B. O que se pediu na letra B? A propaganda trabalha com esse duplo sentido para construir imagem de um provedor que se insere em âmbitos internacional e nacional. De que modo a expressão acabar em pizza ajuda na construção dessa imagem? Aí nós temos a expressão acabar em pizza tem um sentido ambíguo, quer dizer, esse provedor não só resolve questões nacionais, como também questões internacionais. O que o examinador quer que o aluno escreva? Ele tinha que pensar da seguinte forma: essa acabar em pizza estabelece a expressão acabar em pizza uma ambiguidade, que mostra a eficiência do provedor de resolver questões tanto nacionais quanto internacionais, e que também sugere o sentido denotativo, ou seja, o sentido real de pizza, e o conotativo, que é aquilo que passa a expressar no sentido, o sentido figurado. Portanto, resposta sem maiores dificuldades aí na questão B da questão 3, certo? Na questão 4, vem aí, na realidade, um texto do Drummond de Andrade que está inserido no livro Sagarana. Quando Guimarães morre, dia 19 de novembro de 1967, sai 2 dias depois, dia 22, um texto do Drummond de Andrade que ele chama o João fabulista, fabuloso, fábula, para o aluno trabalhar aí exatamente a questão 4 e 5. Esse texto foi publicado no jornal, no Correio da Manhã do Rio de Janeiro, na terça-feira, dia 22 de novembro de 67. O que a Unicamp pede aí? Vejamos. Então aí está, ela pediu, no título, chamado sintetiza 2 sentidos que a palavra aparece no poema. Explica esses 2 sentidos, indicando como estão presentes nas passagens que chamado se encontra. Veja bem, na resolução que o aluno tinha que colocar. Chamado no título tanto pode ser denominado quanto conclamado, invocado. Tá vendo? Não tem muito o que escrever. Conclamado, invocado, denominado. Aí vem a questão da letra B. Na primeira estrofe do poema, fábula é derivada em fabulista e fabuloso. Mostre que modo a formação morfológica e a função sintática das 3 palavras contribuem para a formação da imagem guimarãesana. Veja bem, as 3 palavras exercem a função de predicativo sujeito. João fabuloso, João fabulista. A imagem do escritor expressa desses versos através de derivados sufixais: fabulista, autor de fábulas, extraordinário, fabuloso, sendo da própria natureza de suas ficções. Fábula é o próprio, portanto, uma questão onde o aluno lembrava que fábula, de criador de fábulas, autor fabuloso, autor de fábulas, e ainda fabuloso, grandioso, extraordinário. Portanto, uma questão em que se o aluno pensar um pouquinho, ele não teve dificuldade em resolver, certo? Portanto, aí está a resolução da questão número 4.